essa aula onde falaremos sobre injeção de dependência com Spring IOC, que é o que a gente falou na última aula, né? Agora, estudando um pouquinho o Auto-Wired. Então, vamos lá. Bom, a nossa base é aquele nosso projeto de compras, né? Que a gente tem lá uma classe principal, a classe main, e a ideia é que a gente tem uma classe checkout, uma classe impressora, uma interface chamada impressora, e a gente tem uma classe impressora HP, que é o tipo de impressora que a gente utiliza. Tá? E a gente também tem aqui o AppConfig, que é uma outra classe que a gente utilizou para poder definir os nossos bins. Né? Então vamos lá, vamos seguir aqui a nossa explicação. Então, olha, nessa aula nós vamos apresentar o Auto-Wired. Com ele nós vamos apresentar uma outra alternativa para a nossa aplicação com base naquela versão anterior, tá? Das duas últimas aulas. Mas antes disso, vamos mostrar uma outra alternativa para a nossa aplicação. Iremos alterar a classe checkout, que é essa classe aqui, ó, checkout, que recebe o objeto impressora no construtor. Então, como é que está essa classe aqui agora? Essa classe checkout, quando eu instancio essa classe, quando eu crio um objeto para essa classe, por exemplo, eu preciso criar um objeto checkout para eu poder executar o método finalizar. Lembram? Tem que fazer checkout, checkout com C minúsculo igual a new checkout. Assim eu crio o objeto checkout. Para a gente poder executar o método finalizar, aí eu vou colocar checkout com C minúsculo, que é o objeto ponto finalizar, para a gente poder executar esse finalizar. E o finalizar, por sua vez, ele executa o método referente à classe do objeto impressora, da classe impressora, que a gente recebeu aqui como parâmetro, que nós instanciamos aqui em cima. Tá? Então, quando a gente instancia o checkout, automaticamente ele executa o método construtor. E o método construtor é esse checkout aqui, é um método que tem o mesmo nome da classe, ó. Então ele recebe essa impressora, e aí, quando eu vou executar o finalizar, ele já imprime aquela impressora que eu utilizei aqui, que eu defini aqui em cima. Tá certo? A gente estava utilizando a impressora, uma outra classe chamava essa, que era a impressora HP. O que a gente vai fazer aqui é o seguinte: eu vou mudar esse formato, eu não vou criar esse método construtor aqui. Eu tenho uma outra maneira de fazer isso, e essa outra maneira vocês já conhecem. A gente vai utilizar o método set. Tá? Lembra dos setters e os getters? Então, olha só. Agora eu mudo isso aqui, ó, eu tirei, ó, primeiro eu tirei, né? Arranquei isso aqui fora. Ó. Dessa página para essa, eu estou simplesmente excluindo aquele método construtor, tá? Só que eu preciso passar a impressora para dentro dessa classe. O objeto que foi instanciado, ele precisa receber a impressora. Então, o que eu faço? Ao invés de criar esse método construtor, que eu tirei ele daqui, eu vou para a próxima transparência agora. Ó. O que eu vou fazer? Eu vou mandar gerar, aí, para poder gerar os getters e os setters, né? Ctrl 3 GGAS. Esse aqui é o atalho, né? Para a gente poder gerar esse cara. Aí a gente gera só o set, impressora. Aí está lá. Desculpem. Eu criei o método set impressora, que tem a mesma funcionalidade. Tá? Esse cara aqui, ó, ele vai receber a impressora, que eu passar para dentro dele. Só que quando eu instanciar essa classe aqui agora, ele já não tem mais o método construtor. Tá? Não tem problema. Não tem problema nenhum, porque eu já substituí aqui pelo método set impressora. E como é que vai funcionar? Vai funcionar assim, ó. Com a alteração anterior na classe checkout, precisamos alterar também a classe appconfig, que é aquela classe que nós definimos os bins, né? Observem que a gente definiu, a gente tem a classe impressora, a interface impressora, que está aqui, né? E a gente tem o método checkout, que a gente acabou de mostrar.
Dentro do app-config, a gente encapsulou as duas e nós definimos os nossos dois bins. Os bins são o quê? São as classes, né? Que a gente os objetos que a gente está utilizando. Só que aqui, ó, o que eu tenho que fazer? Quando eu instanciar o checkout, agora ele não tem mais método construtor. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que definir aqui, ó, set impressora e passar a impressora para ele. Coloco objeto.set impressora, aí eu passo essa impressora para dentro dessa classe, ele recebe aqui, ó. E aí ele vai fazer, obviamente, essa impressão aqui funcionar numa boa. Tá? Foi só para mostrar para vocês, aqui a gente está assim, tipo fazendo uma revisão, né, da programação Java, né, que a gente tem essas alternativas, tá? O projeto funciona do mesmo jeito. É apenas uma outra forma de trabalhar, tá? Então, olha só. Lá naquele meu método main, que a gente mostrou na aula passada, o que a gente fez? A gente instanciou o context, né? Instanciei o checkout, e aí eu disse para ele, ó, seguinte, cara, ó, instancie o checkout, eu quero esse bin do checkout. Quando eu faço esse get bin aqui, ele está pegando aqui de dentro do app-config. E aí, quando eu executo checkout.finalizar, o que ele vai fazer? Aqui, ó. Ele vai executar esse finalizar aqui. E o finalizar, por sua vez, ele chama o imprimir do objeto impressora. Tá? Então, vamos lá, vamos continuar. Bom, aí, dando sequência, aqui eu executei, então está lá o resultado, imprimindo na HP o compra10.csv, que isso aqui é o que está lá naquela classe impressora HP. Tá? Então, por enquanto foi só isso. Da aula passada eu só modifiquei o nosso checkout lá, substituí o método construtor pelo método modificador set. Tá? Foi só isso. Tá? Bom, vamos a partir de agora implementar a notação auto-wired. Poderemos observar que o Spring se encarregará desse trabalho de injeção de dependência de forma automática na nossa aplicação. Então, agora eu vou alternar aqui para códigos, porque agora eu lembrei de comentar uma coisa com vocês. Olha, aqui, que eu tenho aquela classe Produtos Controller, quando eu coloquei aqui, logo no início da classe Produtos Controller, Private estilos, classe estilos, objeto estilos, eu coloquei o auto-wired na frente e coloquei aqui, ó, um comentário. Injetamos os estilos do pacote repositório. Eu tenho certeza que muita gente ficou em dúvida do que é o injetar, né? Naquela aula. É o que a gente vai mostrar agora. A notação auto-wired fornece controles sobre onde e como. Onde e como a ligação entre os bins deve ser realizada. O que são os bins? São esses os objetos que a gente cria, né? Então ele sabe onde e como localizar esses caras. Ela pode ser usada onde utilizamos os métodos setter, no construtor, em uma propriedade ou em métodos com nomes arbitrários e ou vários argumentos. É o que a gente vai ver agora na prática. Então vamos lá. Agora vocês vão se lembrar disso aqui. Ó. Lá naquele app-config, eu modifiquei ele. Anteriormente, ó, deixa eu voltar lá atrás. Ó. Olha o app-config, eu defini os bins, tá vendo? Os bins eram quem? A nossa interface impressora e a nossa classe checkout. Elas estão aqui separadas, mas eu as defini aqui dentro, como bins, tá? No meu app-config. Agora, eu estou fazendo isso aqui, ó. Começaremos com a classe app-config abaixo. Observe que retiramos os bins, eu tirei os bins dela, deixei ela vazinha, e que ela possui apenas a anotação, olha, configuration. Configuration. Lembra daquela... Deixa eu ver se eu estou com ela aqui aberta ainda. Não, já fechei. Daquela aula inicial, lá no início desse curso, dessa disciplina, que a gente mostrou lá aquela nossa classe webconfig, que ela é uma classe configuration. É como essa aqui. É uma classe configuration.
E aí eu coloquei aqui, ó, @componentescan br gov rj paiterge.compras. Ou seja, a anotação componente scan que vai indicar ao Spring que ela deverá procurar os componentes, ela tem que procurar os objetos, as classes, que são os bins. Aonde? Nesse pacote. Cara, então ele vai se encarregar de achar onde é que está essa classe. Então, quando eu mandar injetar, eu estou instanciando a classe. Agora, onde é que está essa classe? Ele vai se virar para achar, cara. Ele vai se virar para achar. Eu não preciso mais ficar importando essas classes aqui dentro. Lembra que a gente ficava importando as classes? Não vou precisar mais. Ele vai se virar para poder achar essa classe. Tá? Esse é um dos recursos dessa alternativa de configuração que a gente usa. Veja no slide a seguir uma prática dessa procura, né? Quer dizer, desse conceito. Então eu falei com ele, ó, seguinte, ó, appconfig, seguinte, cara, ó, aqueles bins, aquelas classes que a gente instanciar, você vai se virar, você vai procurar dentro dessa pasta compras, está tudo aqui dentro, ó. Está tudo dentro dessa pasta compras, tá? Aí você vai procurar aqui dentro as classes. Vamos lá, na classe checkout abaixo, a classe checkout é um bin, é uma classe que ele tem que procurar. Foi definida a anotação, é por isso que a gente coloca esse @componente. Tá vendo, gente? Por quê? Para ele poder saber que ele vai procurar aqui. Essa pode ser uma classe que ele esteja procurando. Ou seja, o Spring criará automaticamente uma instância para esta classe, criando um objeto checkout. Isso permite que automaticamente ele crie uma instância para o checkout, sem eu ter que mandar. Sem eu ter que colocar checkout igual a new checkout. Não preciso fazer mais isso. A anotação auto-wired, na prática, indicará ao Spring que essa classe checkout possui uma dependência para a classe impressora. Da linha 10, ó. Automaticamente, ó, quando eu coloco auto-wired aqui, eu estou instanciando uma impressora, um objeto impressora, e eu estou definindo que o checkout depende dela. Então, o Spring irá procurar nesse pacote compras a classe impressora. Ele vai se virar para poder achar aqui dentro a classe impressora, sem eu precisar ter que importar aqui em cima. Sacaram a ideia? Essa é a ideia. Ele irá encontrar a interface impressora. Ele vai achar a interface impressora. Então, o que acontece? Não necessariamente eu tenho que programar dessa forma, utilizar esses recursos. Mas o que acontece? O Spring trabalha assim, por isso que é interessante a gente aprender esses conceitos. Eu poderia programar o meu projeto todo dessa forma, usando componente, auto-wired e tudo mais. Tá? Não necessariamente eu faço isso. Às vezes eu crio uma instância, importo uma classe. Tá? De repente é mais cômodo para mim fazer isso. Tá? Mas ele oferece esses recursos. E como o Spring, na sua estrutura, ele usa, é importante a gente entender. Tá? Então ele vai procurar essa interface impressora, ele vai achar, ele sabe que o checkout precisa dessa impressora, e aí a gente começa a otimizar o nosso código, começa a reduzir, o código fica mais limpo. Tá? O Spring chegará até aqui e encontrará essa interface impressora, ele vai achar. Daí, ele automaticamente ele vai procurar um componente que implemente essa impressora. Pô, se ele achou essa interface, lembra que a gente conversou isso na última aula? Que quando eu crio uma interface, porque eu estou dizendo para o meu projeto que todo mundo que usar a impressora tem que implementar esse método. Aqui fica só o escopo do método. Quem for usar isso aqui tem que implementar isso. E a gente viu que nesse nosso projeto, quem que implementou isso? Foi a classe impressora em HP, que imprimiu aquela mensagem, viu? Imprimindo na impressora HP. Tá certo? Então, quer dizer, a gente otimiza o nosso código. As coisas passam a ficar mais automáticas. Né? Para isso, a gente tem que entender esses conceitos. O Spring chegará até aqui. Ó, a impressora HP. Ó, ele sabe que ele tem que aqui. Ó, ele vai procurar alguém que implementou imprimir. Aí ele vai achar, ó, o impressor HP implementou o impressora. Falei imprimir, né? Implementou o impressora, porque o imprimir é o método da interface impressora. Então, o impressor HP implementa a impressora.
Quer dizer, aqui, na interface, eu estou dizendo o seguinte, ó, quem for implementar tem que especificar, tem que declarar, tem que escrever o que o método imprimir faz. O classe impressora, ele diz o que o método imprimir faz. Entendeu? Então, quando a gente cria um projeto em Java, a gente pode elencar numa interface tudo aquilo que a gente precisa rodar. Entendeu? Numa folha de pagamento, eu posso colocar aqui, cálculo da folha, que eu colocar todos os métodos que eu tenho que calcular, calculo INSS, calculo imposto de renda, eu defino aqui as interfaces, e aí eu vou ter outras classes que vão implementar aquele cálculo. Eu tenho um sistema multiempresa. Eu chamei uma classe, uma interface de cálculo da folha. Aqui eu tenho cálculo de INSS, cálculo de imposto de renda, tem as interfaces. Só que eu atendo a 10 empresas. De repente, para cada empresa, eu vou ter uma implementação diferente. Para minha classe, calcula folha de pagamento. Entenderam a ideia? Essa é a ideia da interface. Tá? Uma outra empresa que eu for inserir, eu tenho que checar aqui se eu tenho todos os métodos de cálculo implementados para ela. Tá? Bom, veja que essa classe main não foi em nada alterada e ela continua funcionando. Quer dizer, eu fiz essas modificações que eu mostrei para vocês, limpei, reduzi algumas coisas e ó, aqui não mudou nada. Continuou funcionando do mesmo jeito. Tá? Então, é apenas uma forma mais sofisticada, mais automatizada de você programar em Java, usando esse conceito de componentização. Tá? Só que o Java ele tem muita gente que acha isso um problema. A gente escreve muito, né, para poder fazer toda essa configuração. Vocês vão ver que quando a gente trabalha com outras tecnologias, a gente faz essa parte, a gente deve, o React, por exemplo, a gente trabalha com componentização, mas a gente escreve muito menos. Tá? A gente escreve muito menos. Beleza. Às vezes a gente perde um pouco, porque o Java, se a gente errar qualquer coisa, ele mostra para a gente. Lá na outra tecnologia, a gente já tem que pensar um pouco mais para poder descobrir um erro, né? Porque escreve pouco. Observe que, com exceção da classe main, nós retiramos a criação de objetos de forma manual, com o uso do new em nossa aplicação. O auto-wired deixa a aplicação mais limpa, mais legível. Com ele, nós conseguimos programar voltados para interfaces, como eu falei com vocês. E com isso, a gente mantém o baixo acoplamento entre as classes de um mesmo projeto. Com certeza, essa característica é uma grande vantagem para a arquitetura das nossas aplicações. Para concluir, vamos destacar que no Spring você utiliza a notação auto-wired para marcar os pontos de injeção dentro de sua classe. Então, eu posso colocar o que a gente mais usa o auto-wired é aqui, ó, quando a gente vai definir assim uma propriedade, tá? Porque aqui a gente instancia, a gente está dizendo que a gente vai instanciar essa classe, o estilo de propriedade, é o que mais a gente utiliza, mas você pode usar também em construtores, em métodos. Aí eu coloquei aqui um exemplo, das várias maneiras que você pode utilizar o auto-wired. Tá certo? Então agora quando você vê aquele nosso código assim mais completo, aí você vai começar a entender melhor. Quando você começar a ver o auto-wired, tá? A gente vai começar a usar muito isso aí agora. A gente vai usar algumas classes que é o padrão repositório, por exemplo, para a gente poder acessar os métodos de banco de dados. Vocês vão ver que a gente vai usar bastante isso aqui. Tá?